Que o Espírito Santo nos conduza agora e que a gente saia daqui melhor do que entrou. Meu Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Jesus, porque Tu és fiel em todo tempo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tudo o que precisamos. Tudo que a nossa alma necessita, encontra no Senhor, ó Pai, para suprir todas as necessidades. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos quer bem. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estar aqui nesta manhã. Que a Tua palavra agora venha de encontro com aquilo que necessitamos. Que ela venha, Pai, para suprir e também para nos exortar, também para nos alinhar. Que o Senhor faça mais uma vez, que Teu Espírito Santo ministre em nossas vidas e também ministre na vida dos nossos pequenos. Nós Te agradecemos, meu Pai, por todo o Seu cuidado. Nós Te louvamos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Essa é mais uma carta de Paulo que ele escreveu da prisão, da sua primeira prisão em Roma. Ele escreve essa carta aos Filipenses, de uma igreja que ele havia plantado. Então, em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio à destruição, Paulo encontra a alegria no Senhor. Hoje, infelizmente, você não vai ter aqui como acompanhar o PowerPoint, porque nós estamos com um problema de internet, ok? Mas, se você tiver o seu caderno de anotações e quiser o PPT depois, a gente pode enviar aí no grupo da igreja para você ter esse privilégio depois de estudar a palavra de Deus. Pois bem, Filipenses é essa carta então que Paulo escreve da prisão, a primeira vez que ele foi preso em Roma. Porque para a segunda vez que ele foi preso em Roma, ele foi preso para ser morto, assassinado por César. Então ali está ele, escrevendo esta carta. É uma carta pequenininha que ele escreve para a igreja dos Filipenses, 4 capítulos apenas, cujo tema principal desta carta é a alegria do cristão em meio ao sofrimento. E Paulo ele dá uma aula aqui sobre uma alegria inabalável. Dá uma aula por quê? Porque está preso. Dá uma aula por quê? Porque ele tem fé que verá os seus irmãos de Filipos novamente. Ele diz isso em sua carta. Ele dá uma aula sobre como nós podemos permanecer em Cristo, mesmo em meio a questões que nos tiram do eixo. Ele dá uma aula sobre ter uma alegria inabalável. Ele diz basicamente em sua carta que se você tem Jesus, você não tem falta de nada. Se você olhar a carta aos Colossenses, você verá uma centralidade única de Paulo também, escrevendo à igreja de Colossos, sobre Cristo Jesus sendo o centro da igreja e sendo tudo que uma igreja precisa, que uma vida precisa. Então Paulo ele é usado por Deus ao escrever essa carta, ele é usado por Deus a trazer para nós algumas lições valiosíssimas. Por isso o tema desta série de mensagens é alegria inabalável. Por que uma alegria inabalável? Porque nós, sem exceção aqui, estamos passando por algo. Seja dentro de 4 paredes, dentro da sua casa familiar, às vezes você está enfrentando situações que estão trazendo um certo desconforto, ou que a fase do desconforto já foi, você está sofrendo muito mesmo. Pode ser que você esteja nessa condição. Pode ser que você em casa esteja tudo bem, com sua família esteja tudo bem, mas se você olhar no âmbito social, político-social, você está como eu. Se você é brasileiro, né, você está num nível de incerteza muito grande, diante daquilo que está sendo apresentado para nós nos primeiros dias de 2025. Toda essa situação que aconteceu essa semana, sobre o governo estar cada vez mais buscando informações sobre nós, para tentar nos controlar, é algo que nos preocupa. Se nós olharmos para as questões diplomáticas, um país como o nosso, que está ali como uma luz talvez para a América do Sul, está se tornando um país de trevas, por conta daqueles que nos governam. Essa semana você viu, a posse do Maduro na Venezuela foi terrível. Ali ele está tentando de todas as maneiras calar os seus opositores, e dentre os países da América do Sul, o Brasil, graças àquele que está no governo desta nação, o homem que está no governo desta nação, ele queria continuar as relações diplomáticas com o ditador. Ou seja, ele tem um pezinho na ditadura também, ele tem um desejo lá. Então, todas essas questões trazem para nós, às vezes, esse desconforto, essa preocupação. Como eu vou permanecer alegre, convicto? Como que eu consigo, diante dessas situações,
diante de tudo encarecendo, diante dessas incertezas tão grandes, como que eu consigo permanecer em Cristo Jesus? É muito difícil. E se você olha a nível mundial, as questões que estão acontecendo mesmo ao redor do globo, né, o grande barril de pólvora que é este mundo, são questões também que nos levam a uma certa preocupação. Você não precisa ir muito longe para tentar, o diabo tenta de todas as maneiras roubar a nossa alegria, trazer para nós a preocupação, para que o nosso coração ande ansioso, temeroso acerca daquilo que está por vir. Mas o que nós temos que aprender com isso? Uma das primeiras coisas que todo cristão deveria ter para carregar durante a sua vida é que, diante das situações que se pintam no horizonte, nós deveríamos na mesma hora combater com o seguinte pensamento bíblico: nós não somos deste reino, nós não pertencemos mais a este lugar, a nossa cidadania está no céu. Isso deveria mudar drasticamente a forma como você pensa, a forma como você age, a maneira como você lida com os seus relacionamentos. Isso deveria trazer para você uma perspectiva a mais sobre a eternidade. Porque tudo que nós vivemos aqui é muito pouco se comparado à eternidade. Se você olha a vida dos apóstolos em si, por que parecia ser tão fácil para eles enfrentarem literalmente a morte? Por que parece tão fácil para o apóstolo Paulo estar preso em uma masmorra romana terrível, uma prisão romana? Não era um hotel 7 estrelas, mesmo ele sendo cidadão romano. Era algo terrível, podre, fétido, úmido. Era sofrimento o tempo todo, pressão psicológica, o tempo todo. Imagine se você está num lugar que você não sabe, se você sai ou se você fica, se você vive ou se você morre. Gente, isso, no mínimo, deixa uma pessoa pirada, por muito menos, mas não ele. Como que esses caras conseguem enfrentar situações como essa? Como que João, na ilha de Patmos, exilado, consegue enfrentar anos de solidão, sofrendo também com seus algozes que o prenderam de maneira injusta? Como que isso acontece? Como que esses homens deram conta? Esses homens, né, e mulheres também. A Bíblia no Novo Testamento tem menos descrições de mulheres, mas tem algumas também que são impressionantes. Mas eles conseguem dar conta e conseguem permanecer numa alegria inabalável, porque eles têm para si um olhar para a eternidade, uma alegria que é inabalável, como é também a eternidade para aqueles que creem. Ao mesmo tempo que eles vivem o presente debaixo da mão poderosa e soberana de Deus, eles não tiram os olhos da eternidade, porque sabem que um dia estarão com o seu Salvador. E nós, nos nossos dias, a gente num primeiro momento, por algo muito pequeno, por muito pouco, a gente perde a vista da eternidade, parece que cega. Passamos a enxergar muitas vezes o nosso eu como a coisa mais importante de todas. Esquecemos dos princípios básicos da fé cristã. Deixamos de ter fé naquilo que nós deveríamos continuar alimentando a nossa fé. Esquecemos daqueles que mais necessitam. Muito provavelmente, o diabo tem feito um bom serviço na vida de muitas famílias dessa igreja. Ele tem feito um bom trabalho, e eu não posso negar isso. Por quê? Porque se perdeu a percepção de uma alegria inabalável. Você quer um diagnóstico da sua vida? Eu vou te dar. Se você ora muito pouco, você está longe de Deus. Ó, quando o problema vier, você vai recorrer ao homem, não a Ele. Vai ser difícil para você.
E quando eu digo ora muito pouco, eu não estou dizendo que você tem que passar 6 horas de joelho, não. Eu estou dizendo que Paulo nos ensinou também, orai sem cessar. É o espírito de oração, momento a momento, fase por fase, hora por hora, minuto por minuto, situações do dia a dia, onde você está ali, conectado com Deus. Se você não tem meditado na palavra da verdade, isso é um outro sinal, de que muitas vezes você passa horas e horas ouvindo um falastrão, que exalta o teu ego, quando na realidade você deveria estar horas e horas ouvindo a palavra da verdade, deixando a Bíblia fazer uma leitura de você, para ver o quanto você não presta, e o quanto você carece da graça de Deus, que é isso que a Bíblia faz, não é, Xi? Você lê a Bíblia e você fala, rapaz, eu não presto mesmo, essa é a intenção, porque esse reconhecimento de que você não é nada, te leva a buscar o tudo, te leva a buscar a Cristo. E quando você está ali, procurando ser mais parecido com Cristo, você terá 2 percepções. A primeira, você nunca será igual a Ele. É alguém inatingível, inalcançável. Mas você terá a segunda percepção, Ele continuará te incentivando a buscá-lo, porque realmente, no fim das contas, é o que realmente importa para nós. Muitos estão dizendo que o que nós estamos vivendo no Brasil é o juízo de Deus sobre nós. Eu não descarto por completo essa possibilidade, mas eu preciso te fazer enxergar por uma outra ótica. Eu enxergo mais pela ótica que é o grande amor de Deus por mim e por você. Porque é no sofrimento e nas circunstâncias malucas da vida que a gente reconhece que Jesus sempre foi a nossa única opção. Quando tudo vai muito bem, a gente se esquece daquele que fez tudo ficar muito bem. Hoje eu desejo compartilhar com você Filipenses capítulo 2, que vai falar para nós de uma alegria inabalável, e é uma alegria que nos transforma, para que possamos ter uma humildade transformadora, uma humildade que transforma. Eu quero que você aprenda hoje com o que Paulo escreveu aos Filipenses acerca da humildade em Cristo Jesus, a humildade que transforma. Porque se tem uma coisa que pode manter a alegria de maneira inabalável na sua vida, é ter o reconhecimento e uma vida humilde. Agora, vamos separar as coisas aqui. Tem gente que confunde humildade com miséria. Eu já ouvi diversas pessoas falar acerca de pessoas pobres ou paupérrimas. Ah, aquela pessoa é muito humilde. Não, irmão. Se ela não tem recursos financeiros, mora num lugar, complicado, ela não é humilde, ela é miserável. Humildade é um outro conceito. Nós podemos encontrar pessoas riquíssimas, mas humildes, e podemos encontrar pessoas paupérrimas e orgulhosas. Simples assim. Então tome só cuidado, porque a gente durante muito tempo é levado a pensar e fazer essa ligação entre o pobre e a humildade. Está errado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A condição social de uma pessoa, você não consegue fazer uma leitura do que está aqui dentro. Apenas com um convívio você consegue talvez ter uma noção se uma pessoa é humilde ou se ela é orgulhosa. Então a carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 2, ela vai ensinar para nós acerca da humildade, uma humildade que transforma. Essa humildade que transforma é um dos segredos de Paulo para manter a sua alegria inabalável. Por quê? Ele vai falar acerca de Jesus, o exemplo máximo de humildade, mas se você olhar e notar a vida do apóstolo Paulo, você também notará nele diversos pontos de uma humildade transformadora. Então, o pouco que você sabe deles, você sabe, Paulo falava por volta de 4 ou 5 idiomas. Brilhante. Paulo era um perito na lei, então
tudo que se conhecia de Antigo Testamento, entre a lei e os profetas, Paulo, ponta da língua, brilhante. Se você pegar o apóstolo Paulo, você vai notar em alguns textos também, que ele era cidadão romano, ou seja, era alguém que não estava fechado em Israel apenas, naquele mundo de Israel. Paulo, ele tinha uma cabeça global, ele conseguiria facilmente enxergar o todo, brilhante. Paulo era extremamente brilhante em tudo que fazia, tanto é que em dado momento da história aqui, em suas cartas, ele está trabalhando como curtidor de couros, ou seja, somente o evangelho, somente o ministério não era suficiente para o sustento dele, então ele aprende uma nova profissão, brilhante, é alguém que sabe trabalhar talvez em muitas coisas. Agora, este homem extremamente brilhante, é alguém também extremamente humilde, é alguém que vai a serviço do pobre, do necessitado, ele não mede esforços para falar do amor de Cristo Jesus, se coloca numa posição servil, e mesmo contra os seus algozes, ele está ali, sempre numa postura de servi-los, alguém que alcançou a humildade, e é este também o segredo de Paulo, para uma alegria inabalável, Então acompanhe comigo aí o texto de Filipenses capítulo 2, a gente vai ler 11 versículos aqui, os 11 primeiros versículos desse texto, e a Bíblia diz assim para nós, espera aí que fugiu aqui, pronto. Filipenses capítulo 2, de 1 a 11. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Fala para mim, meu irmão, quando você lê um trecho da Bíblia como esse, o que acontece com você na segunda-feira? Isso daqui precisa trazer para você uma percepção de reino e do que significa ser um cristão. Se você faz uma leitura apenas por fazer, uma leitura dinâmica, você está perdendo muito do que a palavra de Deus tem a te mostrar e a te ensinar. É por isso que eu falo para você, às vezes você acha duro o que eu prego aqui, pesado, nossa, saí roxo, mas se você lê um trecho como esse, como que você fica? Cara, isso aqui é um direto de esquerda para te tontear, não, é para te derrubar, porque isso aqui é totalmente contrário, eu não estou dizendo nem contra o mundo, isso é básico, isso é totalmente contrário à nossa natureza humana, à nossa carne, totalmente, considerem os outros superiores a si mesmo, a você. Como isso? Sendo que você é constantemente ensinado a pisar e não ser pisado. Continua o texto aqui para nós. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aqui, leia com atenção juntamente comigo, que embora sendo Deus, não o considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lendo isso, você pode dizer, legal, tá bom, entendi. Será que a gente entendeu mesmo? Quantos aqui trabalham numa empresa que tem linha de produção? Levante sua mão assim. O Rodrigo na Embraer,
Metígio, né, que você trabalha, né, Bruno? O Igor trabalha onde, Igor? Na Volks. Quem mais aqui que levantou a mão? Tá, ok. Você também trabalha, né, com linha de produção. Imagine só, Rodrigo, lá na Embraer, vamos supor, você não é da linha de produção, mas você trabalha numa empresa que tem. Você está lá na linha de produção, você é o cara que ajuda na pintura do negócio, passa pelo processo de pintura, e um dia vem o Mega Blaster da Embraer, o CEO da Embraer, entra lá na tua sessão e diz: hoje eu vou trabalhar aqui com vocês, para ver como é que é. Já imaginou isso? Não, mas peraí, o cara ele movimenta bilhões, se não trilhões durante o ano. Como assim ele saiu daquela cadeira e vem aqui para ver como que um peão está trabalhando? Surreal, no mínimo você vai pirar. Vai ser o melhor dia de trabalho da sua vida, porque você vai querer mostrar serviço para subir de cargo, não é? Você vai dar o seu melhor, você vai trocar ideia, você vai tentar se relacionar. Imagina isso. Imagina você que trabalha em algum lugar, e aí você pega o seu patrão diz assim: não, agora eu quero saber o que você passa na rua, quero saber o que você passa aí horas e horas atrás desse computador, eu quero estar contigo aqui para ver como que anda o seu trabalho. A pessoa vai lá, sai da cadeira dela, desce para onde você está, você já acha assim um negócio, meu Deus. Você pode até num primeiro momento se sentir um pouco constrangido, mas dependendo da intenção daquele que te empregou, você vai começar a compreender que na realidade ele está preocupado contigo. Você já fica no auge, lá nas nuvens, pensando, fala: meu Deus, como pode alguém dessa envergadura estar aqui? Como isso é possível? Não, isso é impossível. Como pode alguém assim? Estou dando um exemplo para você do que poderia acontecer. A gente viu esses dias atrás aí, agora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele entrou lá nos Estados Unidos numa loja do McDonald's, e ele foi no drive-thru, né, oferecer lanche para as pessoas. Todo mundo ficou de cabelo em pé. A gente viu no governo Jair Messias Bolsonaro, durante 4 anos, ele fazia umas loucuras. Ele via uma bandeira do Brasil em alguma localidade, desce com o helicóptero aí, que descia. Ia lá tomar café, todo mundo: meu Deus, é o presidente da nação que está aqui. Não é isso. Viu muito. A gente está vendo agora aquele jogador Depay lá, daquele timequinho, como é o nome mesmo? Aquele branco e preto, como que é o nome? Alguém lembra aí? É Corinthians, né? Não sabia que existia esse time aí. Ele visitando, entrando lá em Itaquera, entrando na favela, e ele está lá jogando bola com os caras, ele está lá na barbearia dos caras, o povo: cara, esse cara está aqui, como pode? Todo mundo, a torcida está numa loucura com ele, porque como pode alguém desta envergadura, com o salário que tem, com a visibilidade que tem, com a posição que tem, está aqui no meio da favela com a gente? Como pode isso? Meu irmão, isso são exemplos que a gente vê por aí. Agora, e quando você lê um texto como esse aqui? Esse texto é que deveria nos trazer num nível de constrangimento tão grande, a partir da leitura dele, que nós deveríamos de uma vez por todas abandonar o pecado. Você está vendo que o que Paulo está dizendo aqui? Que embora sendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou seja, o Criador de todo o universo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele em que todas as coisas encontram propósito, aquele que é o centro de toda a história, é o centro da humanidade, aquele que criou toda a cadeia de DNA que existe no teu corpo. Toda a fita de DNA foi criada por Ele. Aquele que criou toda a biodiversidade, aquele que criou todos os governos, estão debaixo do seu controle, debaixo da sua soberania. Nele se encontra o começo, nele se encontra o fim. Não existe nada impossível para Ele, e Ele sai do seu trono de glória. Ele sai da sua cadeira, do grande diretor do universo, e Ele vem para o mundo. Ele vem para cá. Sendo Deus, Ele veio. Nós não deveríamos ter um pouco mais
A nossa cabeça não deveria ser um pouco mais intencional para pensar nessa possibilidade? Alguma coisa não deveria mudar aí dentro quando se fala de Jesus? Quando nós praticamos aqui a ceia do Senhor? Alguma coisa não deveria ser transformada em você quando você está prestes a pecar de maneira consciente? Algo não deveria bater aí no teu coração, talvez até mais forte, com a possibilidade de um homem, sendo Deus, um Deus que se torna homem, vem para salvar a sua vida? Tamanha é a tua importância para Ele, e tamanho é o amor dEle pela sua vida. Nós não deveríamos ter um pouco mais de temor do Senhor, diante de uma descrição como essa? Não deveríamos, talvez, nos posicionar de maneira mais servil, do que acharmos que temos o rei na barriga, e que comandamos alguma coisa? Não deveríamos parar de esquentar o banco da igreja, e botar as nossas mãos para trabalhar, e os nossos pés para caminhar, e a nossa boca para verbalizar o amor de Cristo Jesus? Nós não deveríamos estar debaixo de uma missão real, que seria a nossa missão de vida, que é justamente expandir o reino de Deus aqui na terra? Nós não deveríamos ter uma perspectiva mais notável do cristianismo? Lógico que sim, meu irmão. E por que não acontece isso comigo? Por que não acontece com você? É porque a gente não tem a dimensão do significado de quem era este, que deixa o seu trono de glória, da divindade, do poder, da magnitude, do que aconteceu. Entramos no automático. É comum, dezembro a gente fala sobre Natal. Não é comum. Olha o nível, não é comum. Quem desceu e nasceu nessa data tão especial? Jesus Cristo. Não é comum, não trate como comum, não viva como uma pessoa comum, você não é. Então o exemplo que eu te dei aqui, prático, que acontece hoje em dia, deixa a gente de queixo caído. Mas o que a gente lê muitas vezes, falta temor, falta fé para compreender. Eu, quando vi o Trump servindo lanche, achei legal. Quando via Bolsonaro descendo com helicóptero em lugares, desceu uma vez aqui em Caçapava, né? Lugares aleatórios, achei legal. Quando eu vi esse jogador aí, no meio da galera, achei legal, diferente. Mas nada disso se compara à vinda do nosso Senhor Jesus aqui na terra. Não existe nada nesse mundo que se compara a isso. Dizem que o amor de mãe é diferente. A mãe ama mais do que o pai, não é? A mãe daria a vida pelo seu filho sem titubear. Não sei hoje, né, com as feministas por aí, provavelmente a resposta seria diferente para algumas. Ia levar a pele delas, o couro delas. Mas mesmo uma mãe coerente, que ama sem parar, ainda assim o amor dela é limitado. O de Cristo não. Isso deveria suprir toda a nossa necessidade emocional. Isso deveria fazer com que a mulher que se sente mal amada pelo marido, ou realmente ela é mal amada pelo marido, buscasse em Cristo, não no adultério, o preenchimento da sua alma. Isso deveria fazer com que o homem que se sente rejeitado por amigos, por colegas, pela família, não deveria buscar no vício, na bebida, ou em qualquer outra coisa maléfica, a resposta para a sua vida, mas em Cristo, que preenche todo o vazio do ser. Meus irmãos, isso é tão sério, é um assunto tão profundo, que se você realmente compreender isso, você vai cuidar melhor da sua saúde. Você vai nutrir melhor o seu ninho de amor, sua família. Você vai abençoar mais pessoas que estão à sua volta.
Quando você não tiver a resposta para algo, você vai esperar e botar, o joelho no chão pedindo a Deus uma direção. Que existem situações que a gente não tem que ter pressa para resolver. Se nós compreendêssemos o que Paulo realmente está escrevendo aqui, poderíamos tirar uma folga aí de 6 meses de igreja, de pregação, e vir aqui só para tomar um café, juntos, e manter a comunhão. Se nós tivermos uma plena compreensão desse texto bíblico e do significado dele, o verdadeiro cristianismo começará a fazer sentido para você. Então eu quero trazer alguns princípios aqui, algumas palavras que a gente só vai ter compreensão se for para o original bíblico, para que talvez eu consiga te ajudar nessa compreensão desse texto. A primeira delas é porque devemos viver uma humildade que transforma, porque ele voluntariamente abriu mão dos seus direitos, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Essa expressão aqui, que embora sendo Deus, é muito importante para entendermos a divindade de Cristo. William Barclay diz que a palavra sendo, no grego hiparkein, descreve aquilo que é essencial e que não pode ser mudado. Aquilo que possui uma forma inalienável, descreve características inatas, imutáveis, inalteráveis. Assim, pois, Paulo começa dizendo que Jesus é Deus em forma essencial, inalterável e imutável. Quem desceu? Deus, através da pessoa de Jesus. O Criador do universo, pastor? Sim. Ele quem desceu. Ele enviou o seu Filho. Ele não sofre uma variação de mudança. Ele não deixa a divindade no céu e desce totalmente humano. Quando ele vem 100% humano e ele vem 100% divino. É uma loucura entender isso. E até hoje a teologia não conseguiu esgotar esse assunto. 100% Deus e 100% humano? Como se dá isso? Eu e você compreendemos até certa parte. Mas um dia nós estaremos com Jesus. Amém? Aí a gente vai perguntar tudo para Ele. Paulo afirma, dizendo que Jesus, embora sendo Deus, há duas palavras aqui, morfe e esquema. Elas podem ser traduzidas por forma, todavia, elas não têm o mesmo significado. Morfe é a forma essencial de algo que jamais se altera. E esquema é a forma externa que muda de tempo em tempo e de circunstância em circunstância. A palavra utilizada neste texto, embora sendo Deus, também é a palavra morfe. Não tem alteração. Então, quando ele nasce, ele é Deus? Sim. Quando ele está sendo crucificado? Deus. O que existe entre o nascimento e a morte de Jesus é Deus. Não sofreu variação, não sofreu mudança. Quando ele é um recém-nascido de um dia de vida, ele é Deus, essencialmente Deus, 100% Deus, ao mesmo que 100% humano. E quando ele morre, continua sendo 100% Deus. Nenhuma variação. Foi o único. Ele sai lá do seu trono, da sua cadeira, de comandar o universo, de dizer para o sol para se levantar, de dizer para a lua para se deitar, de dizer para todas as criaturas no céu, na terra e no oceano, a maneira como elas devem se reproduzir, de dizer para a semente que está debaixo do solo, que ela pode abrir, germinar e dar o fruto, de dizer as estações, de dizer se é sol, se é chuva, Ele que controla tudo. Você já imaginou? Choveu agora um pouquinho aqui, deu uma caidinha de chuva. Quem que mandou? Deus. Então este que minuciosamente comanda o universo, veio, sim meu irmão, ele veio, ele desceu aqui, por quê? Porque ele falou, eles são importantes demais para mim, eles não podem morrer e viver eternamente em condenação, eu preciso dar uma oportunidade para que eles sejam salvos, para que eles entendam.
Então é isso, não houve variação, não houve mudança. Ele permaneceu imutável durante toda essa passagem de Jesus aqui na terra. Em segundo, a humildade que transforma, porque Jesus viveu a humildade que transforma, porque ele se esvaziou. Versículos 6 e 7, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quem estava no controle de tudo, vem para este mundo e serve. Serve. Vocês já entraram em um hospital, na ala de oncologia? Quantos aqui já entraram na ala de oncologia? É pesado, né? Dependendo da situação da pessoa, é difícil. Quantos aqui já foram na oncologia infantil, no GAC? Levante sua mão. Rapaz, aí é indescritível. É indescritível. Indescritível. É muito difícil. Há uns anos atrás eu tive que fazer uma visita lá. Eu fui. Rapaz, é muito difícil. É muito difícil você trabalhar a fé nesses lugares. Com criança é complicado. Infelizmente a criança que eu visitei não resistiu, veio a falecer. Menino bonitinho, bonzinho, 8 anos de idade. Mas o câncer detonou com ele. Muito difícil. Agora, se eu pudesse escolher, eu não teria entrado lá, nenhuma vez. É um negócio que não me faz bem, não me faz bem. Você fica mexido. Alguns dias você fica pensando, ainda mais quando você tem filho pequeno, você fica, nossa cara, não dá. Essa situação não dá. Algumas visitas que eu faço, às vezes na UTI, é difícil também, complicado também. Principalmente quando a pessoa é muito nova. Nossa, é muito difícil. Uma vez uma esposa e mãe falou, pastor, eu sonhei que você estava visitando meu marido e que você orava por ele e ele levantava do leito de morte. Falei, irmã? Falei, tá bom. Eu já estava com a visita marcada para durante a semana. Na hora que eu entro, eu falei, rapaz, nossa, não dá. A situação é complicada aqui. Mas eu orei. Mas confesso para vocês que aquilo mexeu comigo. Porque você chega num ponto que você fala, cara, eu não queria estar aqui. Agora imagine Jesus. Você está no lugar mais limpo, mais organizado, mais maravilhoso. Você tem uma condição de mandar em tudo, você organiza tudo, você é soberano. E Ele vem para a podridão de Israel. Ele vem para conviver com gente podre por dentro e podre por fora. Você sabe, ele se encontrou com os leprosos que a condição era deplorável. Ele sai do seu trono de glória porque Ele quer. Porque Ele quis estar aqui. Porque Ele disse, não, eu vou lá, porque o Maurício vale a pena. Se o Maurício faz uma leitura da vida dele, o Maurício vai falar, estou valendo não. Não precisa, por causa de mim não vem não. Não é, Maurício? Assim eu também. A Jesus, você vem por causa de mim, Jesus? Não, Jesus, esquece isso aí. Eu não estou valendo nem um ovo podre, segue teu caminho aí. Se for por causa de mim, não venha. Sim, mas Ele quis. Entendeu, Danilo? Falou, eu vou. Eu vou porque eu amo, eu vou porque eu quero bem, eu vou porque essa é a minha missão, eu vou. Ele se esvazia. Então esse significado, ele é extremamente profundo. Olhe para a sua vida, meu irmão, você perceberá que nem mesmo a pessoa que dorme com você na mesma cama tem um amor tão grande por você. Jesus tem. Paulo entendeu. Alegria inabalável. Ele compreendeu essa verdade. Isso é maravilhoso. O verbo grego aqui sobre se esvaziar é kenou. Literalmente significa tirar algo de um recipiente até que fique vazio, ou derramar algo até que não fique nada. Ele não se esvaziou da existência da forma de Deus. Ele se esvaziou de toda a sua possibilidade de mandar em tudo.
de comandar tudo. E o que ele assume? Ele põe a roupa de servo, ele vem para cá e lava o teu pé. Ele ensina 1, 2, 3, 1000 vezes. E aí quando você não compreende, ele vai lá e lava o teu pé. Ele fala, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Entendeu? Ele deixa completamente sua posição de glória, de ser Deus, de ser rei, e vem na condição de ser servo. Traz para a sua vida. Se você fosse servo em casa, como estaria o seu casamento? Diferente, não é? Ah, eu quero ser como Jesus, então tá aí, amigão. Seja servo. Você acha que se alguém trabalha o dia inteiro, tira aquela bota fedida, cheia de frieira, põe em cima do sofá e fala para a mulher fazer massagem no teu pé, sem antes você tomar uma ducha, você é sem noção? Não dá? E acha que está comandando tudo ainda? Não. É isso que não dá para entender. Preste atenção aqui em mim. Você está escrevendo, presta atenção em mim. O que não dá para entender? É que alguns aqui na igreja, ralam. Não medem esforços. Fazem além do esperado. É impressionante. Eu sou muito grato a alguns irmãos aqui, porque realmente eu fico às vezes despreocupado se eu preciso sair num fim de semana, porque eu sei que eles estão aqui. Outros, por imaturidade ou por talvez não compreenderem esse texto, fazem nada. E quando começam, desistem. Quando acha que está engrenando, não é para mim. Ah não, eu estou muito cansado. Ah não está sobrando tempo. Ah, eu tenho muitos afazeres. É mesmo? Aí você abandona tudo? Assim? Vira as costas assim? Não é esse o caminho. Amém, irmãos? É quando você está sem energia, quando você está esgotado, quando você não quer fazer, quando você não está sentindo nada, é que você se levanta e diz, eu tenho que ir lá. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu vou ficar lá até o fim. Ou até que o Senhor me conduza para uma outra coisa, fazer uma outra coisa. Assim é com a família. Assim é com os teus filhos, cara. Com teu cônjuge. Poxa, vai desistir? Não tem que desistir. Tem que permanecer. Você entendeu que Cristo dá o maior exemplo aqui? É como se Ele estivesse dizendo, olha, eu posso. Amém? Mas o que eu quero é demonstrar para vocês o que vocês devem ser e fazer e viver. Em terceiro, porque Ele serviu. Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Não veio ao mundo para ser servido, mas para servir, conforme Marcos capítulo 10, versículo 45. Este é Jesus. Jamais algum servo serviu com mais imutável lealdade, abnegada devoção e irrepreensível obediência do que Jesus. O Senhor de todos tornou-se servo de todos. Jesus assumiu a forma de servo como ele era antes em toda a eternidade, em forma de Deus. Em quarto, porque ele se tornou em semelhança de homens. Que semelhança é essa? Não é a semelhança do pecado. Jesus nunca pecou. É a semelhança do que eu e você passamos no nosso dia a dia. Esses dias eu estava notando que passei dos 40 já, né? Estava com meu pai essa semana, fui levantar do lado dele, aí levantei, tinha acabado de fazer uma força descomunal. Aí o velho falou, nossa, com 40 anos tá desse jeito, quando chegar na minha idade tá morto.
É mole, velho. Você vê? Tem um pai desse aí, rapaz. Estou vendendo, quem quiser comprar. Aí levanta, o tempo vai passando, né? É engraçado, cara. Até os 40 você está ali, arrebentando. Você vai passando, vai envelhecendo, vai... Ai, que difícil. Você vai fazer uma viagem com a família, com 3 crianças, você fala, nossa, não dá para ficar por aqui não. Você tem que dirigir algumas horas para chegar no seu destino, mesmo que seja para descansar. Você fala, nossa, tem que dirigir, né? 8 horas aí debaixo, atrás do volante. Tá, vamos lá, vamos seguir. Então, nesse aspecto, Jesus sentiu tentação. Todo dia, não é, meu irmão? Todo santo dia você tem uma tentaçãozinha aí batendo na porta dizendo, e aí, vai me aceitar? Tô fácil. Jesus sofreu tentação, sabemos disso, o texto nos revela. Então, no que diz respeito à semelhança de homens, é que a morte de cruz, ele realmente sofreu, doeu, arrebentou com ele, acabou com ele. Fura aí a tua unha, para você, coloca uma agulha debaixo da tua unha para você sentir. Imagina uma coroa de espinhos, o flagelo nas costas, a destruição que ele sentiu naquele momento que ele estava sendo açoitado. É açoite, gente. Não é com luva de pelica, não. É com um chicote, onde nas pontas tinha um pedaço de ossos, de unha de animais. É bater, cravar, puxar e rasgar. 40 dessas. Já imaginou, Bruno? Terrível, cara. Não dá. Então, nesta semelhança de homens, foi o que Jesus passou. Em Isaías 53:3 diz, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Jesus, familiarizado com o sofrimento. Não é gracioso saber que o que você passa, o teu Salvador, sabe o que é? Como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Uma vez conversando com Valéria, quando estava passando por depressão, e até hoje uma das coisas que ela fala para mim que ela tem razão é, você não sabe como é, que você nunca teve. Verdade, ela tem razão. Porque até hoje eu sou um cabeção que fica tentando dar a solução para ela, quando na realidade deveria só ouvi-la em seus momentos de dificuldade. Isso mostra que realmente eu não sei o que é. Agora imagine Jesus, quando ela está em depressão, quando você está em ansiedade, quando você quer tirar, a sua própria vida, quando você está ali num momento de angústia e aflição gigante dentro de você. Jesus diz assim, olha, eu sei que você está passando, mas a solução não é se desesperar, a solução não é ficar ansioso, a solução não é se suicidar, não é esse o caminho. Qual é o caminho, Senhor? A cruz, abnegação, serviço, entrega, esse é o caminho da cura. Você quer mesmo ser curado da depressão? Sirva. E eu não estou dizendo que você tem que enfrentar um grande público, sendo que você tem fobia de gente hoje. Não é para você estar aqui, estou falando para você servir. A maneira como isso vai acontecer, que o Espírito Santo te conduza. Mas é uma realidade. Porque daí nós entramos aqui no 5º e último princípio, porque ele se sacrificou. O versículo 8 nos diz assim, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Morte de cruz. Muitas pessoas estão prontas a servir outros, se isso não lhe custar nada. Mas se há um preço a pagar, então perdem o interesse. Jesus Cristo serviu sacrificialmente e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo se esvaziou e se humilhou quando se fez homem. Depois desceu mais um degrau nessa escalada da humilhação, quando se fez servo. Mas desceu às profundezas da humilhação, quando suportou a morte e morte de cruz. Por seu sacrifício, ele transformou esse horrendo evento da história de morte no símbolo mais glorioso do cristianismo.
Ele se sacrificou. É interessante isso. Se te custa algo, você faz assim, é tua carne, né? Eu me coloco na lista, tá? Falando de você, mas isso é para mim também. A gente faz isso, ó. Opa! Não quero. Vai tirar minha tranquilidade do domingo. Tá lá na igreja, não, eu tenho meu futebol. Não dá para mim. Quinta noite ensaiar com aquela banda lá, não, vai ser difícil para mim, porque eu tenho que fazer a unha. Vai me custar o quê? Não, meu bolso não mexe no meu bolso. Deixa ele quieto aí, eu ajudar? Não, é isso, não é para mim. Se não custa nada, não há valorização. Agora, vida cristã, sendo como Jesus, deve nos custar tudo. Quer ser como Jesus esse ano, meu irmão? Quer viver uma alegria inabalável? Então, a humildade que transforma, o ensino está aqui. É o segredo. Um segredo que está disponível na palavra de Deus, para que você possa ser melhor em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém? Pastor, se fosse fácil assim, não é fácil, meu irmão, porque você não quer. Não é a palavra de Deus que é mentirosa, é você que não quer, você continua mentindo para você o tempo todo. Se você quiser ir buscar, aquele que era, que é e que há de vir, estará disponível para te ajudar. O Espírito Santo disponível para te conduzir. E nós poderemos crer, mais uma vez, que realmente a presença de Deus é tudo que nós precisamos. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Agradecer a Cristo. A banda pode subir. Que você tenha um domingo maravilhoso, uma semana abençoada, e que a humildade de Cristo Jesus possa te constranger a ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu grande amor, pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado por ser o nosso libertador e o nosso exemplo máximo. Muito obrigado por essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, a carta do apóstolo Paulo à nossa igreja, aqui hoje, nesta manhã. De fato é o que precisamos, meu Pai, sermos idênticos ao Senhor, honrarmos aquilo que o Senhor fez com tanta graça, com tanto amor na cruz do Calvário. É o desejo do nosso coração, meu Pai. Não sabemos muitas vezes nem por onde começar. Então que o Teu Espírito Santo nos conduza a sermos servos de todos, a entendermos o nosso propósito aqui na terra. Obrigado, meu Pai, por esta manhã, pela vida dos Teus filhos, pela Tua graça libertadora. Nós Te louvamos e agradecemos, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito seja comigo e com você hoje para todo sempre. Amém? Que Deus te abençoe.